Isso aqui, ó, numerar os elementos da tabela um por um, célula por célula. Eu fiz isso hoje de manhã só para filmar esse vídeo e me trouxe memórias bem desagradáveis. Então, eu vou te ensinar como resolver esse problema de verdade. Nos próximos 10 minutos, eu vou construir uma automação que resolve isso sozinha. E o melhor de tudo é que nem eu nem tu vai escrever uma única linha de código. Quem vai fazer isso pra gente é o ChatGPT, beleza? Agora vamos para a parte chata. Toda vez que eu falo de Dynamo ou de Python para um engenheiro, a reação é sempre a mesma. Cara, isso aqui é muito complexo, viu? Eu preciso disso, mas vou estudar mais um pouco antes de iniciar. Eu vou te contar um segredinho aqui, primo. Eu também não sabia de nada quando eu comecei. Porém, enquanto tem gente que fica aqui só reclamando e não dá o pontapé inicial, tem gente que tá ganhando 2 ou 3 mil reais para fazer uma única automaçãozinha personalizada como essa que eu vou te ensinar aqui no vídeo. E isso é um fato. Eu vejo isso acontecendo todos os dias. E o que separa esses dois tipos de pessoa não é nenhuma dificuldade técnica. É que pouca gente colocou a mão na massa e percebeu que hoje dá para fazer isso sozinho. Com IA generativa e um método que funcione, você consegue chegar muito longe. E hoje o exemplo prático vai ser bem específico. A gente vai pegar uma tabela do Revit, numerar os elementos dela automaticamente na ordem que eles aparecem na lista, beleza? Mas o método que eu vou te mostrar, ele serve para qualquer automação pequena e que tenha um escopo parecido com essa, que tem um processo bem definido. E aqui vai um disclaimer rapidinho. Essa automação nasceu de uma dúvida de um seguidor que ele me mandou e acabou virando vídeo aqui no canal. Então, não perca tempo. Mande a sua dúvida também e quem sabe ela não vai ser tema para um próximo vídeo aqui no canal. E agora vamos falar do método. Ele é dividido em 4 etapas. A primeira é o Dynamo. Ele vem instalado no seu Revit e é gratuito. A segunda, dentro do Dynamo, a gente vai usar esse nodezinho aqui, ó, o Python Script, que é basicamente uma caixinha em branco onde a gente pode colar código Python e mexer direto na API do Revit. A terceira etapa é a IA. Eu descrevo o que eu quero em português, ela escreve código em Python e esse código em Python se comunica com a API do Revit e a gente consegue mandar ele fazer o que nós quisermos. E a quarta e última etapa, que é a que ninguém fala normalmente ou que não ensina muito direito, é um método para conversar com a IA. Isso aqui é o mais importante. Não adianta você abrir um chat e escrever. Faz um script para enumerar uma tabela. Pô, isso aí vai te dar um código genérico e quase toda vez vai quebrar e vai te dar um trabalho imenso para corrigir. Vai ter que ficar indo e voltando no chat para tentar fazer ele corrigir os erros. Então, nesse vídeo a gente vai focar justamente nessa quarta etapa. Como montar um pedido certo para sair um código que funcione em seu projeto e que não te dê trabalho para corrigir ou para melhorar ele no futuro. Então, olha esse prompt aqui. Vamos dar uma analisada nele. Primeiro de cara, ele tem muito furo. Qual que é o parâmetro que recebe o identificador da peça? Numerar. Vai numerar em qual ordem? Existe mais de uma regra de ordenação? Então, é muito difícil. Para a gente saber o que a pessoa quer, imagina para a IA. Em vez de torcer para a IA adivinhar essas regras e me entregar qualquer coisa, eu coloco todo o meu esforço nessa fase, em passar para ela tudo o que eu sei sobre o processo e sobre o Revit também. E aí eu faço uma coisa que muita gente não faz. Eu peço para a IA melhorar o meu prompt antes de gerar o código. A intenção é que ela remova as ambiguidades que normalmente tem nos textos que a gente escreve. Veja que eu coloco todos os requisitos e ainda faço uma coisinha para facilitar a correção de bugs e alterações no futuro. Peço para ela implementar um sistema de debug. Como é que isso funciona, Paulo? Funciona da seguinte maneira. A gente executa o script e os valores que vão sendo calculados lá dentro do Dynamo são gravados em um arquivo de texto. Se acontecer qualquer erro durante a execução, esse sistema vai mostrar exatamente qual foi o problema. Feito isso, eu envio novamente para o modelo e ele vai conseguir ter o contexto exato do ambiente que o script está sendo executado. Agora veja só, ela me devolveu um prompt extremamente estruturado e livre de ambiguidades. Eu faço uma revisãozinha rápida no que ela montou e se estiver tudo nos conformes, a gente já pode começar a criar o script. E aí eu não peço para nesse mesmo chat escrever o script. Isso aqui muita gente não sabe. Como regra geral, use cada chat para um único objetivo. O primeiro serviu para a gente revisar o nosso prompt e ele foi lá e cumpriu a missão. Então, a gente encerra ele e abre um novo. E esse segundo tem uma missão só: criar o script funcional. E por que isso? Porque aquela primeira conversa já está poluída, com todas as nossas dúvidas, tentativas ruins, vai e volta, enfim, revisões. Agora, em um chat limpo, a IA vai responder só ao pedido final.
sem carregar o contexto do rascunho e sem criar nenhuma confusão na cabeça dela. O código que sai é mais direto, sem sobra de raciocínio, com menos possibilidades dela delirar e acabar entregando algo errado pra gente por embaralhar o contexto. Então vamos esperar alguns minutinhos e sair o código pronto. Eu não vou decifrar ele para você nem revisar linha por linha, até porque a parte interessante disso tudo não é o código em si, é o que acontece quando a gente colocar isso lá dentro do Dynamo no Revit e ver o que acontece de verdade. Então, antes de rodar qualquer coisa aqui dentro do Revit, eu preciso criar o cenário para testar tudo isso. E o primeiro ponto é a gente criar a prancha que vai hospedar a nossa tabela. Então, pronto. Aqui a gente já tem a prancha 08, não nomeada, a gente pode botar um nomezinho nela. Vamos colocar aqui, teste. Segundo passo, a gente vai criar as vistas de detalhe de ambiente, que é justamente o que vai permitir a gente filtrar a tabela somente pelas conexões que vão ser exibidas lá na prancha. Então, vamos fazer isso. Para isso, eu vou usar o Accent Detail, nosso módulo de detalhamento, acho que vocês já conhecem. Então, como é que funciona aqui? Clique em detalhar ambiente, vamos usar somente esse comando. Clica no ambiente que a gente quer detalhar, vamos usar aquele ali de exemplo e escolhe a prancha 8 teste mesmo, dá certinho, a orientação também. Vistas concluídas, vamos ver como que ficou, né? Então, aqui, para esse exemplo, eu não vou usar o isométrico, eu vou remover o isométrico, a gente não quer ele. E eu puxo o corte aqui para dentro da nossa prancha. Só arrumar aqui, melhorzinho, corte aqui mais para cima. Beleza. Então a gente já tem nossa prancha e os ambientes colocados. Agora, terceiro e último passo, a gente precisa trazer a tabela de quantitativos para nossa prancha. Então, procura aqui a tabela no Revit. Vamos pegar essa de conexões tubo mesmo, vou colocar apenas essa. Só é clicar e arrastar e posicionar ela aqui dentro da prancha. E como vocês podem ver, nessa configuração que fizemos, as tabelas já vêm filtradas aqui pela quantidade de elementos que está sendo exibido somente nessa prancha. Agora sim, hein, primo? O cenário de testes foi montado. E essa é a tabela que o Dynamo vai usar para enumerar os nossos elementos. Agora o que a gente precisa fazer é trazer o nosso script de Python para dentro do Dynamo. A gente vem aqui na aba gerenciar, o meu Dynamo já está aberto, é só clicar ali no botão de Dynamo que ele abre. Beleza. A gente busca pelo nó de Watch mesmo, que é para a gente ver o resultado sendo mostrado na tela. E a gente busca um de Python Script. Beleza, são esses dois. Basta ligar o output do Python Script no input do Watch, clicar duas vezes, deletar o conteúdo e colar o nosso script gerado pelo chat, né? Basta a gente salvar e executar. E... deixa eu ver. Funcionou? Não. E deu erro. E isso foi ótimo. Não, é sério, isso aqui foi ótimo, porque é exatamente o ponto que eu quero te mostrar. Quase nenhum script funciona de primeira. Nem quando a gente tenta descrever tudo perfeitamente para IA. Quase nunca isso vai acontecer. O que muda o jogo não é acertar de primeira, é saber o que fazer com erro. Olha só, e como a gente pediu aquele sistema de debug, veja o tanto de informação que ele gerou. Eu não vou tentar ficar olhando aqui o que foi e abrir o script e analisar. O que eu vou fazer? Simplesmente clico com o botão direito em copiar o conteúdo, volto para o ChatGPT e mando para ele. Falo para ele o que aconteceu, os itens da tabela não foram numerados, analise o resultado dos logs e colo aquele conteúdo. E ele vai fazer para a gente justamente isso, fazer um diagnóstico do que aconteceu e nos fornecer uma segunda revisão. Caso essa revisão não dê certo, a gente manda, e aí eu já estava com preguiça de digitar, mandei que ainda estava com erro e pedi uma terceira. E aí, deu tudo certo. Agora, com a terceira revisão em mãos, a gente pode vir aqui, clicar em baixar. Eu já baixei, o código está aqui. A gente seleciona todo o texto novamente, volta lá para o nosso Dynamo, abre o script e dá um Ctrl A, deleta tudo e dá um Ctrl V para colar um novo script. Quando copiar, a gente só precisa salvar e executar novamente. Vamos botar aqui mais para o lado, beleza? Executando. E olha só, voilá, script funcionando, tabela numerada. E não é só isso não, a gente consegue numerar tanto essas daqui da prancha, ó, vê que ele só vai enumerar os elementos, deixa eu abrir aqui a tabela de conexão, só enumerou os elementos que aparecem realmente lá naquela prancha. E aí ele também funciona nessa tabela geral. Então é só vir aqui no script novamente, executar na tabela. Agora é a tabela geral que foi preenchida. Se a gente voltar lá para nossa prancha, lá. Agora a numeração mudou um pouquinho porque está uma numeração global do projeto, né?
E o resultado foi o mesmo lá daquele trechinho que eu mostrei para vocês no início do vídeo. A mesma coisa que eu fiquei catando célula por célula e preenchendo manualmente, a gente fez em pouquíssimos segundos. E agora é a hora que eu preciso ser sincero com você. Isso é uma rotina pequena, específica, que eu construí do zero em poucos minutos com a IA escrevendo o código inteiro. E o método que eu te ensinei aqui é o mesmo para qualquer rotina parecida que você precisar. Só que isso não é suficiente para construir automações mais complexas, dessas que resolvem etapas inteiras de um projeto. Isso você, infelizmente, vai ter que estudar e se aprofundar mais nesse tema. Mas agora você tem um ponto de partida e já dá para economizar muito trabalho e dinheiro no final do dia com essas automações em seus projetos. Agora, se você quiser ver como Ascent.Editing pode te ajudar a resolver muitos dos seus problemas de graça, a playlist está aparecendo bem aqui em algum lugar desse vídeo, não sei onde tá, e a gente explica cada comando nos mínimos detalhes para você tirar o melhor proveito. E se você quiser o script exato que eu usei nesse vídeo pronto para o seu projeto, entra na nossa comunidade do WhatsApp, o link está aqui na descrição, e me manda uma mensagem pedindo o script que eu te envio com o maior prazer. Agora me conta nos comentários qual tarefa repetitiva você gostaria de ver sendo resolvida aqui no canal. Quem sabe não vira tema para o próximo vídeo, beleza? Valeu!